Provavelmente, esta batalha já aconteceu dentro de você. Você tem momentos encarando uma montanha interna colossal que precisa ser escalada. Muitas vezes, sem perceber, você é o principal obstáculo em seu próprio caminho rumo aos seus objetivos. E é aqui que o autossabotador silencioso entra em cena, minando suas expectativas de conquistas e fazendo você tropeçar justo no momento crucial. O livro A Montanha é Você, um best-seller com milhões de cópias vendidas, surge como um farol de clareza neste labirinto de incertezas internas, revelando que a autossabotagem não é um inimigo a ser combatido, mas uma parte sua que você precisa entender e transformar. E este será o seu guia definitivo sobre como eliminar a autossabotagem e obter crescimento pessoal. É essencial para você que busca superar obstáculos gigantescos. Hoje, você vai encarar essa montanha formidável, mas munido de ferramentas e estratégias poderosas capazes de converter seus obstáculos internos em degraus rumo ao triunfo. A autossabotagem se revela um inimigo astuto e sorrateiro, que espreita nos cantos mais obscuros da sua mente, à espera de um momento de fraqueza para poder atacar. É como o vento suave que, sem que você perceba, apaga a chama das suas aspirações, sonhos e esperanças. Imagine por um momento que você está diante de um vasto campo repleto de oportunidades e promessas. Só que, em vez de dar um passo à frente, você fica com medo. Você duvida. E se eu falhar? E se eu não for bom bastante? Esses são os sussurros da autossabotagem tentando te convencer a desistir antes mesmo de você tentar. O bom disso é que você não foi o premiado e só você passa por isso. Todos nós temos momentos de autossabotagem. O primeiro passo para você vencer esta batalha interna é reconhecer a autossabotagem como uma parte da sua vida. É admitir para você mesmo que sim, você tem sido seu próprio inimigo. E não é uma tarefa fácil. Requer coragem, honestidade e uma dose saudável de autoconsciência. Lembre-se da história bíblica de Moisés. Ele foi chamado por Deus para uma missão colossal: liderar o povo de Israel, que era escravo naquela época, para fora do Egito. Mas Moisés sentiu muito medo, se sentiu incapaz, ele duvidou de suas próprias habilidades e sentiu-se inadequado para fazer a tarefa. Essa hesitação, essa dúvida, era uma forma de autossabotagem. Moisés estava prestes a deixar seu medo e insegurança impedirem ele de cumprir o seu próprio destino. Mas o que Moisés fez? Ele não se entregou à autossabotagem. Em vez disso, ele escolheu confiar em Deus e em si próprio também. E você? Quantas vezes deixou o medo e a dúvida sabotarem seus sonhos? Seja sincero e vença o medo de escrever nos comentários agora. Eu vou te mostrar um exercício que vai te fazer estar presente para seus medos e receios e conseguir obter força e coragem para superar cada um deles. Você vai precisar anotar tudo que vem te afastando de realizar aquilo que você deseja. Seja honesto com você mesmo. Quais são as suas desculpas mais comuns? O que sua voz interna tem dito para você? Não se preocupe em fazer agora. Depois você volta o vídeo aqui nessa parte e faz isso. Mas faça mesmo. Não existe transformação sem ação. Lembre-se disso. Depois de anotar tudo, olhe para essa lista. Esses pensamentos são realmente verdadeiros? Ou são apenas desculpinhas que você criou para não enfrentar esses seus medos? Agora, anote tudo o que te motiva, o que te impulsiona a seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Mantenha essas motivações sempre na sua mente. Com essa clareza, você estará pronto para poder começar a enfrentar a sua montanha interna. Lembre-se, a montanha é você. Pare de ficar terceirizando a culpa.
Ai, a culpa é daquilo, a culpa é do sistema, do governo, ai, não sei do que. A culpa é sua, você é a sua própria montanha. Não tô dizendo que a escalada vai ser fácil, não será fácil. Mas cada passo, cada conquista te levará mais perto do topo. Pense em Davi, o jovem pastor que enfrentou o gigante Golias. Ele não era o mais forte, nem o mais experiente em batalha, mas ele entendeu sua montanha interna, usou sua fé e habilidades únicas e superou o obstáculo que parecia gigantesco. Ninguém esperava que ele vencesse, mas ele foi lá e venceu. E assim como Davi, você também pode enfrentar os seus gigantes, suas dúvidas, medos, mas para isso você precisa compreender a sua montanha interna, reconhecer seus medos e dúvidas e estar disposto a enfrentar todos eles. A transformação da autossabotagem em automaestria é uma jornada que requer sua própria decisão. É um processo de aprender a controlar e direcionar a si mesmo, de entender suas emoções, pensamentos, comportamentos e usá-los de maneira construtiva. A automaestria é a chave para a verdadeira liberdade e realização. É o que permite você alcançar os seus objetivos sem ser refém das suas próprias limitações e medos. É a arte de ser o mestre de si mesmo, de viver com confiança e propósito. Mas como transformar, então, a autossabotagem em automaestria? A resposta está dentro de você. É uma chama de determinação, uma centelha de crença, de acreditar em você e uma vontade inabalável de crescer e se tornar quem você foi destinado a ser. Você tem sonhos e eles podem ser pequenos ou grandes, não importa, eles são os seus sonhos. E para alcançá-los, você precisa vencer a si mesmo, as suas crenças que limitam você de agir, que acorrentam seus pensamentos para te autossabotar com ideias erradas de que você não pode, que é pecado ser próspero, que você é incapaz, que é isso, que é aquilo. Pegue a lista que você fez, olhe para cada item dessa lista, cada medo, cada desculpinha, questione cada um deles, desafie eles e então foque nas suas motivações. O que te impulsiona a seguir realmente em frente? Deixa eu te contar uma história real. Você já ouviu falar na Oprah Winfrey, certo? Ela é um excelente exemplo de superação, de autossabotagem e de vida. Oprah nasceu no interior do Mississippi em 1954 e sua infância foi repleta de adversidades e desafios. Ela inicialmente foi criada pela sua avó e cresceu em um ambiente de extrema pobreza. Durante esses anos, Oprah foi submetida a várias formas de abuso. O trauma mais perturbador de sua juventude ocorreu quando Oprah tinha apenas 9 anos de idade. Durante vários anos, ela foi abusada sexualmente por familiares e amigos da família. Esses traumas culminaram em uma gravidez aos 14 anos de idade, fruto desses abusos. Seu filho nasceu prematuro e, infelizmente, faleceu pouco tempo depois. Após esses eventos, digamos, devastadores, a autossabotagem tomou conta da vida de Oprah, tendo enfrentado rejeição, abuso, racismo e a perda traumática de um filho quando ela era apenas uma jovem adolescente. Isso fez com que ela internalizasse crenças como eu não sou boa o suficiente, nunca serei amada, eu mereço o que aconteceu comigo. Além disso, viver em uma sociedade que muitas vezes estigmatiza as vítimas em vez de oferecer apoio, levou a Oprah a esconder o seu passado e afundar em vergonha e culpa. Muitas pessoas em situações semelhantes podem começar a se autossabotar, evitando oportunidades, relacionamentos e rejeitando qualquer forma de sucesso por acreditar que não são dignas. Mas ao redor de nenhuma possibilidade, Oprah decidiu que não seria definida pelo seu passado traumático. Ela usou a sua dor como força motriz para poder criar um futuro melhor para si mesma. Ao mudar-se para viver com seu pai em Nashville, ela focou em estudar e obter conhecimento. Seu pai ajudou, encorajou ela a perseguir os seus sonhos. Sua paixão pela comunicação e pelo jornalismo nasceu quando ela ainda era jovem. Ela conseguiu então uma bolsa de estudos para a Tennessee State University,
onde ela estudou comunicação. E apesar dos seus talentos, que é evidentes, Oprah enfrentou dúvidas constantes e a sombra da autossabotagem, questionando o seu valor e seu lugar no mundo da mídia, que era dominado por pessoas brancas, e ninguém queria uma pessoa de pele escura de jeito nenhum naquela época. Ao longo da sua jornada, Oprah encontrou mentores e aliados que ajudaram ela a acreditar em si mesma. Um dos seus mentores foi um professor de fala na universidade que a incentivou e a perseguir o jornalismo, quando ela estava lá pensando, em certo momento, em desistir. A sua carreira no jornalismo começou na rádio e, eventualmente, ela se tornou a primeira mulher negra a ancorar um noticiário noturno em uma emissora de televisão em Nashville. Ela enfrentou inúmeros desafios, incluindo sexismo, racismo na própria TV, mas continuou persistindo. Oprah se mudou para Baltimore para poder co-apresentar um programa de entrevista, mas foi demitida por ser considerada muito emocional. Essa demissão poderia ter sido o fim de sua carreira na televisão, mas Oprah viu isso como uma oportunidade para se reinventar. Ela se mudou então para Chicago para apresentar um programa de entrevistas matinal. Em Chicago, ela transformou o programa de último lugar nas classificações para o show número 1 na cidade, superando até mesmo Donna Who Show, que era extremamente popular naquela época. O sucesso lá em Chicago levou à criação do The Oprah Winfrey Show, que se tornou um fenômeno mundial e mudou para sempre o cenário da televisão. O sucesso trouxe os seus próprios desafios, incluindo a constante pressão e até mesmo votação pública para retirarem ela da TV. Mas Oprah continuou a lutar contra suas inseguranças internas e a autossabotagem. Ela se tornou uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo, usando sua plataforma para inspirar e ajudar os outros. Oprah também abordou suas próprias questões pessoais, incluindo sua saúde e bem-estar. Hoje, Oprah é mundialmente conhecida por seu talento, generosidade, sabedoria e capacidade de superar adversidades, e se tornou bilionária, e em dólares. Ela superou a autossabotagem, a pobreza, o abuso, a discriminação para criar um legado duradouro e impactar positivamente a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. A história de Oprah é uma poderosa lembrança de que não importa de onde você veio ou quais desafios você enfrenta, você tem o poder de superar a autossabotagem e criar a vida que você deseja. Lembre-se, a montanha é você e a jornada nunca acaba. Cada pico alcançado revela novos horizontes, novas oportunidades, novos desafios, oportunidades de crescer e se tornar a melhor versão de você mesmo. Se você deseja saber como transformar problemas em oportunidades para o sucesso, veja esse vídeo que eu vou deixar aqui para você. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, mas só faça isso se realmente quer ver mais conteúdos inesgotáveis como este. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Juntos, podemos escalar montanhas ainda mais altas.